Qual foi um dos primeiros motivos de você querer se tornar um poeta? Eu não tive assim motivos, nem desejo de me tornar. Quando dei por mim, eu já estava simplesmente escrevendo poesia. Mas não acordei um dia e falei que hoje eu seria um poeta. Foi acontecendo naturalmente, mas primeiro lendo muita poesia, muitos livros, poetas, todos os tipos. E naturalmente, lentamente, eu fui escrevendo algumas poesias. Muitos poetas, eles normalmente têm assim, uma inspiração sobre algo que você vê algo, começa a escrever no momento. Você é espontâneo? Eu também me alimento do cotidiano, como você está falando aí. Às vezes situações do dia a dia levam você a escrever, a reproduzir aquilo poeticamente. Não apenas só falando da própria pessoa, no caso, né? Não sendo só autobiográfico, mas também sendo, de alguma maneira, um espelho da sua época, né? Um espelho poético. Você já se inspirou em algum poeta clássico? Eu gosto de vários. Antero de Quental, Augusto dos Anjos, Castro Alves. Dos poetas contemporâneos, gosto muito de um poeta aqui da cidade, Jorge Boris. Gosto dos poetas também contemporâneos, de Mariane Anelli, que é uma poeta de São Paulo. E muitos outros que estão por aí escrevendo e publicando seus livros, além dos clássicos, não. O senhor já chegou a escrever algum livro? Eu já publiquei 13 livros, sendo alguns de poesia, um romance, um livro sobre divagações políticas e uma autobiografia, uma biografia de minha mãe. Nesse livro que você publicou, qual foi o que você assim, você teve mais apego, você teve assim, mais inspiração para isso? Cada um é um processo diferente, mas eu creio que o primeiro, que foi publicado em 2002, que foi um projeto de um querido professor meu, o professor Anchieta, ele talvez tenha sido o mais importante porque ali abriu caminhos para mim, me deu alternativas para que eu exercitasse a minha literatura, através daquele gesto daquele professor de editar um livro meu pela universidade, pela UFES, me deu perspectiva de vida e literária. Assim, muitos poetas hoje, eles procuram ficar familiarizado isso com a poesia moderna. O senhor normalmente faz poesias clássicas ou tenta Eu escrevo como um homem de hoje, né, do meu tempo. Mesmo que se escreva um soneto, por exemplo, ele tem as marcas da linguagem de hoje, desse momento que nós estamos vivendo, né? Eu não sou anacrônico. As grandes escolas literárias, elas servem de bússolas, mas você deve marcar o seu tempo, né? Para o bem ou para o mal, deixar as marcas de hoje, desse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria de perguntar como foi a percussão. Eu gostei da voz, como foi a percussão, no caso, no início da carreira do senhor, as primeiras poesias, como é que o público repercutiu, se gostaram, se não gostaram? Olha, o público leitor de poesia no Brasil, infelizmente, é bem pequeno mesmo, infelizmente. É quase uma tragédia isso. É sabido que a leitura, de modo geral, não é uma predileção da maior parte dos brasileiros. Então, geralmente, a literatura circula entre um número bem pequeno de leitores e de autores também.
Agora, o meu primeiro livro de poesia, ele foi importante para mim mesmo. A repercussão dele foi, digamos, zero. Tem que ser honesto, né? Intelectualmente. Não teve repercussão nenhuma. As pessoas não se interessaram tanto. Foi bom para mim, para o professor que editou, para a minha história pessoal. Mas eu sinto que, lentamente, a literatura tem ocupado mais espaços, né? Vem acontecendo saraus em todos os lugares. Por exemplo, quando eu vivia aqui em Santo Amaro, não tinha saraus. Era muito raro. Hoje tem um bocado de gente publica livros. Melhorou bastante, eu creio. A literatura está ocupando um espaço maior. As pessoas estão percebendo que a leitura é uma necessidade mesmo, não é só um prazer. Ela te conecta com o mundo, com as coisas que estão acontecendo, te leva informação, cultura, enfim, está melhorando. Mas a primeira repercussão foi isso. Ainda bem que eu não fiquei abatido e fui adiante. Também, como a gente está fazendo também esse projeto poeta, a gente também na escola a gente tem um projeto do sarau que a Gisele faz. Normalmente, sempre todo ano acontece. Só que esse ano também vai acontecer, vai ser no mês de setembro, a gente não sabe a data, mas quando chega mais próximo a gente pode se informar, caso você queira vir. Normalmente a gente faz aqui na praça. Eu estive no último, eu vi aqui o dia que aconteceu ali. Gisele é uma militante da poesia, da divulgação da poesia. Ela, de muito tempo, talvez seja a maior incentivadora dos escritores locais, né? São gerações e gerações de alunos dela que tem contato com os escritores da cidade, que ela não desiste, né, dos projetos, ela vai em frente. Então ela é uma pessoa muito importante para as letras da cidade, ela é uma grande incentivadora e divulgadora. Ela divulga os clássicos e, paralelo aos clássicos, os escritores contemporâneos. Isso é muito bom, é uma professora valorosa. Eu gostaria de saber qual foi o benefício de ter a poesia na questão pessoal do senhor, na vida do senhor. Qual foi os ensinamentos? A poesia, ela te traz diversas possibilidades de você entender e refletir sobre você mesmo, sobre a sociedade. Te livra de ter uma visão sectária e única da vida, te oferece múltiplas possibilidades de histórias e não só de história, te leva a questionar o mundo por um viés mais lírico e mais independente também. Talvez seja a poesia de todas as vertentes literárias a única manifestação que te dá total liberdade de se colocar na sociedade, de pensar como as coisas estão acontecendo. Ela, de alguma forma, ela te dá caminhos e instrumentos para você ser o autor da sua própria liberdade. Eu queria perguntar também qual um poeta muito famoso que você indicaria pra gente. O poeta que eu indicaria para vocês, um que eu gosto muito, que faz muito sentido no dia de hoje, Augusto dos Anjos, por ele viveu só até os 30 anos e ser contundente, ter coragem de não seguir a multidão dos iguais. A literatura na época dele estava extremamente chata, insuportável, e ele levou uma maneira diferente de se posicionar diante a vida, diante as próprias circunstâncias. Então vale a pena refletir sobre a poesia de Augusto dos Anjos. Está escrevendo um livro ou mesmo alguma coisa, você escreve tudo em um dia só, e vez ou você tem um tempo para pensar mais no que você quer? Um longo trabalho pode demorar 1, 2, 3 anos. Não sai de uma vez só não. Mesmo um poema, fisicamente, espacialmente no papel sendo pequeno, você pode levar dias
refletindo sobre o que colocar ali. Escrever é um processo muito lento. Antes de você iniciar um livro, já tem um pensamento com um princípio, ou ele vai aparecer a média da história? Você já tem um insight, né? Você já imagina o que você quer escrever, as ideias já estão ali e você vai calmamente desenvolvendo aquela ideia. Mas claro que quando você vai escrevendo, vai sempre surgindo mais ideias, né? Agora vai exatamente. Se eu gosto de ouvir música, está escrevendo o silêncio. Geralmente eu ouço música clássica, principalmente Enrico Caruso, um cantor muito antigo italiano. Ouço muito quando eu estou escrevendo. O que prefere que pensa na literatura fantástica? Gosto porque é uma possibilidade de você colocar a realidade de cabeça para baixo. A literatura fantástica, ela é o absurdo da vida, aquele detalhe que ninguém percebe e o sujeito vai lá, amplia de tal maneira que ela fica desconcertante para quem lê. Para um olhar comum, qual o poema mais marcante que o senhor já leu até hoje? poema? São muitos poemas, mas tem um que nos alerta sobre algumas coisas que eu estava aqui conversando com o professor e ele comigo, sobre como nossos sonhos e utopias podem nos deixarmos vulneráveis a muitas pessoas e questões. Talvez às vezes o sonho e a utopia sejam péssimos conselheiros. Às vezes, não é? Não é, Bruce? Então a poesia de Augusto dos Anjos chama-se Versos Íntimos. Eu não lembro toda de qual, mas começa assim: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira insuportável. Acostuma-te à lama que te espera. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Que beleza! Começa assim, aí vai nesse alerta, né? O beijo é a véspera do escarro. Qual o vosso poeta dos vossos, de qual jeito, todos os gêneros preferidos dentro de cada gênero literário? Seus poetas preferidos, professor? Não, eu não vou dizer nada não, mas eu tenho uma grande admiração por Castro Alves, não é? Depois disso, Drummond, não é? Tanto isso aí, eu não vou me lembrar, não. Gregório de Matos. Dizem que ele era do tempo que na Bahia tinha gente sabida. Ele sabia disso e disse isso muito bem, não é? Em tantos versos ele falou. Eu não me lembro, mas quem mais? Não sei o que, rapaz, não me lembro. Que era uma poesia chamada A Bahia com Dois F's, que uma era de furtar e outra de fuder. Que aqui era mais ou menos, ele dizia que aqui mais não sei o que, rapaz. Quem mais inocente rapava tudo, uma coisa assim. O poema com a Bahia com Dois F's. Ele xinga todo mundo, dos negros aos brancos portugueses. Gregório de Matos, como professor, o próprio Castro Alves, o Carlos Drummond de Andrade, que morreu recentemente, Monte Severina, João Cabral de Melo, esse aí também, Tiago de Melo, o outro que morreu recentemente foi Ferreira Goulart, comunista. Aliás, quase toda essa gente aí tinha uma tendência a comunas. Qual a sensação que
sensação ao ver o seu ou algo durante a sua venda dos seus livros, as pessoas comecem a admirá-lo? Como eu falei da outra vez, nunca tive essa sensação porque nunca vendi muitos livros, bem pouquinhos mesmo. Mas o maior prazer é de escrever o livro. A leitura é uma consequência e quando acontece é uma consequência boa. Mas o primeiro prazer é você escrever. O comercial, se acontecer, é bom, sobretudo porque ele traz duas coisas. Talvez um pouco de reconhecimento pelo seu trabalho e alguns trocados na Pode falar. Os trocados, não é? São as coisas mais perversas que existem. Então, se você olha para escrever, não é? Eles têm que ter um capital para poder, então, jogar aquela matéria, jogar aquele sonho, aquele ideal para fora. Agora, o que vem lá não é resposta. É a mais-valia. É a mais-valia. É verdade isso, né? Tem muitas pessoas aqui que estão escrevendo aí, mas é difícil, então, vender o livro para adquirir aquilo que O investimento, né? não é? Eu me lembro bem aí do nosso eterno presidente da academia, não é? Que chegava a dia, talvez até afundar a gente para comprar um livro no meio da rua. Né? E ele deve ter também em casa ainda muita coisa que viu lado. É uma coisa complicada, né? É complicado. Quando você está escrevendo um poema, um livro, você pode compartilhar essa história com algum amigo, familiar, vai se publicar? Nunca fiz. Geralmente assumo o risco de... Uma vez, para não dizer que eu nunca fiz isso, o professor Carlos revisou um livro meu, chamado Os Deuses Não São Socialistas. Não é de poema, um livro, pensamento livre sobre política. Mas geralmente eu escrevo e assumo o risco de atrás. Mas o pensamento sempre foi seu. O revisor corta o que as inutilidades do livro. A gente lá colaborou um pouquinho na questão de gramática, semântica, essa coisa. Se você estivesse começando essa carreira agora como poeta, você mudaria alguma coisa do passado? Sinceramente não. Não tenho muito o que mudar. Tudo que fiz conscientemente. Os erros, os acertos, assumo a dor e a delícia, como diria nosso companheiro Caetano, de tudo que eu fiz. Os meus erros são meus, os meus acertos são meus, né? Os equívocos são meus, as contradições são minhas. Se sofri ou se chorei, importante como cantor Roberto Carlos é que emoções eu vivi. Não mudaria nada, mas também não voltaria nada. Ia sempre para frente, sempre vivendo o presente. A última pergunta. Eu queria saber quando você dedica um tempo especial do seu dia para escrever um poema. Geralmente eu dedico mais para a leitura. Todos os dias eu leio alguma coisa. Escrever vem com a consequência. Não para assim onde eu vou escrever. Dá vontade, escrevo. Mas ler é algo constante. Todos os dias, uma parte do meu dia, me dedico à leitura de jornais, livros, tudo que me for interessante. A leitura, para mim, por mais estranho que possa parecer, é mais sagrada até do que a escrita. Você só escreve quem lê de tudo, de ontem, de hoje. Leiam. Foi lendo que eu tirei da minha cabeça algumas guilhotinas. Foi a leitura que me salvou de alguns buracos. A leitura, ela te abre caminhos. Alguns exemplos de livro. Oi? Você tem alguns exemplos de livro? O texto não está aqui.
mas eu posso fazer chegar a vocês, tá bom? Certamente eu posso fazer. Eu queria só focar na sua biografia. Eu queria saber sobre o nome dos seus pais e sua mãe. Meu pai era Edivaldo Joaquim da Silva, ferroviário, da saudosa Rede Ferroviária Federal. Minha mãe é Zelina Santana, e eu sou Ednei Santana. Tenho uma filha, Renata Maria, e 2 irmãos. E se eu tivesse começando essa carreira agora como poeta, você mudaria alguma coisa do passado? Sinceramente não. Não tenho muito o que mudar. Tudo que fiz conscientemente. Os erros, os acertos, assumo a dor e a delícia, como diria nosso companheiro Caetano, de tudo que eu fiz. Os meus erros são meus, os meus acertos são meus, os equívocos são meus, as contradições são minhas. Se sofri, ou se chorei, importante como cantor, no caso é que emoções eu vivi. Não mudaria nada, mas também não voltaria nada. E eu sempre para frente, sempre vivendo o presente. A última pergunta. Eu queria saber quando você dedicou um tempo especial do seu dia para escrever algum poema. Geralmente eu dedico mais para a leitura. Todos os dias eu leio alguma coisa. Escrever vem com a consequência. Não para assim, hoje eu vou escrever. Dá vontade, escrevo. Mas ler é algo constante. Todos os dias, uma parte do meu dia, me dedico à leitura de jornais, livros, tudo que me for interessante. A leitura, para mim, por mais estranho que possa parecer, é mais sagrada até do que a escrita. Você só escreve quem lê, lê de tudo, de ontem, de hoje. Leiam. Foi lendo que eu tirei da minha cabeça algumas guilhotinas. Foi a leitura que me salvou de alguns buracos. A leitura, ela te abre caminhos. Sabe? Algumas etapas do livro. Você tem algumas etapas do livro. O texto não está aqui, mas eu posso fazer chegar a vocês. Tá bom? Certamente eu posso fazer. Eu queria só focar na sua biografia. Eu queria saber sobre o nome dos seus pais e sua mãe. Meu pai era Edivaldo Joaquim da Silva, ferroviário, da saudosa Rede Ferroviária Federal. Minha mãe é Zelina Santana, e eu sou Ednei Santana. Tenho uma filha, Renata Maria, e 2 irmãos. Qual foi então o maior motivo, a sua maior influência para se tornar poeta? Primeiro, por gostar de escrever. Indiscutivelmente foi as revistinhas de Maurício de Souza. Eu adorava aquelas histórias e comecei, de tanto ler aquelas pequenas historinhas das revistinhas em quadrinho, ainda muito criança, comecei a rabiscar pequenos textos. Dali vem a ligação para a poesia. Depois aquelas histórias, embora eu nunca tenha sido religioso, as histórias bíblicas, principalmente as histórias fantásticas da Bíblia, Arca de Noé, Jonas e a baleia, tudo aquilo foi despertando a minha vontade de também escrever e criar aquelas histórias tão diferentes assim, que você não encontrava facilmente por aí. Eu lia e dava vontade também de escrever. Aí a poesia foi aparecendo mais lentamente. Primeiro foi a prosa. Seus pais, logo quando vieram para cá,
teve alguma grande influência na sua carreira como poeta? Diretamente não. Meus pais eram analfabetos, sabiam ler nem escrever. Meu pai morreu muito jovem e minha mãe só foi alfabetizada muitos anos depois por mim. Mas digamos que foi uma influência indireta de minha mãe, por ela me incentivar, mesmo sem saber ler e escrever, me deu incentivo para que eu estudasse, me deu livros, muitos livros quando eu era criança. Ela me incentivou muito, me preparou muito para eu gostar de leitura, de escrita também. Fala um pouco sua biografia. Quando é que você está? Você estudava na cidade, almoçava lá, Quais? 4 horas, 4h30, 4 anos sabatista. Aspectos gerais. Você nasceu, Eu nasci em uma cidade chamada Mundo Novo, que fica na Chapada Diamantina. Com 2 anos de idade, meu pai, que era funcionário público da ferrovia, meu pai era ferroviário, foi transferido aqui para Santo Amaro. E nós chegamos aqui de trem quando tinha 2 anos de idade. Fiquei aqui até os 40 anos. Aí saí para trabalhar, mas sempre volto porque minha família mora aqui. Para um ferroviário, minha mãe, dizíamos antigamente, uma esposa do lar, cuidou da casa Eu gostaria de perguntar qual é a importância do poeta na sociedade. O que o senhor acha que mais beneficiante do poeta para a sociedade? Olha, o grande benefício do poeta na sociedade é ele em si não ter utilidade nenhuma para a sociedade. O poeta ele não quer ser útil nem inútil, ele apenas está no local. O poeta ele não é um médico, não é um professor, não é o policial, não é o gari, não é a menina que vende ali no bar, não é o pai que sai para trabalhar. O poeta é um ser lírico, ele apenas está. A sua intervenção na sociedade só acontece quando justamente você se permite ao encontro com a poesia sem esperar dela resposta alguma. O poeta que tem resposta é o não poeta. Ele apenas existe e está ali. É algo que pode, de algum momento, ser prazeroso para você ter contato com a poesia dele ou não. Mas o mundo não vai acabar, não vai deixar de existir se não existisse poetas. Ou se deixassem de existir poetas, o mundo seguirá como sempre seguiu. Agora, a poesia, ela traz para o poeta em si a dificuldade De passar a mensagem para alguém, através da poesia do senhor, o senhor pode melhorar outra pessoa em si, o estado emocional, ou pode ativar algo dentro dela, para ela se perguntar quem eu sou, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui. É isso que eu acho assim mais poeta. Realmente, também outra coisa é quando assim, a pessoa ela está passando, ela está bem, só que assim, a vida dela é uma vida tipo assim, repetitiva, e ela quer mudar, só que ela não sabe que mudar, ela não está bem, mas ao mesmo tempo ela não gosta de estar ruim. Quando a pessoa lê uma poesia e tipo assim, como o Beck falou, se identifica, ela quer mudar, ela tem um desejo, só que ela não tem, tipo assim, aquela impulsão, aquela inspiração. Ela não tem um motivo para que fazer aquilo. Mas quando a pessoa lê uma poesia e fala, eu preciso melhorar isso, eu preciso mudar isso, eu percebi, aí tipo assim, a pessoa lê uma poesia e vê. Realmente, quando uma pessoa faz isso, a pessoa sente isso e tal. Aí ela percebe que tem que mudar, às vezes um comportamento. Tipo assim, a pessoa lê uma poesia sobre o cotidiano. Aí fala que quando uma pessoa magoa a outra, ela sente. São mais importantes que poetas do presente.
pela linguagem às vezes que é mais rebuscada, pela importância que a história deu, mas a literatura contemporânea também tem sua importância. Tem bons poetas hoje que estão por aí escrevendo livros, publicando, trabalhando em jornais, revistas, em escolas como professores. Então, cada momento revela aquelas pessoas que por algum motivo se destacam mais que outras. Muitos poetas hoje mesmo, na atualidade, às vezes vão fazer música por dificuldade até de publicar um livro. Se lê muita poesia, menos poesia hoje do que antes. No passado se davam mais importância a poetas do que hoje, né? Mas não há um valor unitário de que o do passado seriam melhores do que o do presente. Todas as épocas tivemos bons e maus poetas. Tem muitos poetas do passado que eram péssimos, embora alguns sejam até famosos. No presente tem muitos poetas ruins, mas também tem alguns bons poetas. Com o passar dos anos, a própria história vai selecionando quem vai ficando pelo caminho e quem vai se tornando aquilo que vocês já devem ter estudado na escola, que são os clássicos, né? Os que têm alguma relevância maior que outros, pelo talento, pela maneira que enxergou